Fosse digital, melhor assim por áudio mesmo. Não, melhor por áudio, melhor por áudio. Também, se vai o Sabino, já estudo programação há um tempo já, só que parei de estudar programação e no que diz respeito a desenvolvimento web, também estou um tempo parado, estudava, mas era trabalhos mais sozinho em casa, percebes? Tipo, criar formulários, É, criar um boa. site básico e vi nesse curso uma oportunidade para poder voltar a estudar. É, boa, boa, boa. Ah, é de Vaio, né? Exato, exato, exato. Ok, ok, muito Posso obrigado. escrever. Bom, pessoal, mais alguém? Na verdade, todo mundo tem que se apresentar mesmo, nem que seja por escrito, né? Porque eu gosto de estar a interagir. Vocês fiquem à vontade também para participar. Ok, boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Will Domingos. A minha experiência quanto à área do web design é recente, né? Digo recente, não tenho ainda um ano ou mais tempo do que isso na área, né? A princípio sou designer gráfico e só agora decidi ingressar na área do designer web para poder receber a minha especialização e acredito que esse curso seja uma oportunidade, né? Eu já passei em uma primeira formação, digamos assim, apesar de que não considero que seja ela que foi tão proveitoso, né? Uhum. Deu para aprender aquilo que é o básico e daí fui procurando investigar, né? Até aqui, pelo menos, já consigo fazer uma, uma mínima compreensão daquilo que é do web. E estamos aqui que é para aprender mais um bocadinho. Não, boa, fico feliz. Espero que consigas conhecimento suficiente para solidificar as tuas bases. Creio que vais conseguir. Bom, pessoal, mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Adilson Grego. É uma base não tão sólida em questão de desenvolvimento, nesse caso front-end, e vê esse curso como uma oportunidade para maior crescimento e destaque no mundo da tecnologia. Boa, boa, obrigado, Adilson. Mais alguém, pessoal? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, caríssimo. Zeca Jorgito é meu nome. Minha experiência com programação é bastante recente também. Comecei mesmo a estudar no final do ano passado. Vi este curso, o anúncio deste curso na internet, então me interessei, por isso que estou aqui para poder alavancar o meu aprendizado, né, sobre a programação. Exato. Boa, fico feliz, é. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos falar sobre. Ok. Vamos falar sobre layouts avançados com CSS Grid e Flexbox. Bom, basicamente, ao longo das aulas anteriores, tivemos aquela introdução, né? Estamos agora no dia 5. Tivemos aquela introdução básica do que é o HTML, CSS e JavaScript. E vocês tiveram conhecimento de que o HTML é o documento que define a estrutura da página. Em relação à estrutura do corpo humano, podemos dizer que o HTML é o esqueleto, enquanto que o CSS é a parte que dá aquele estilo na página, né? Dá aquele estilo na página, define a cor, define o tamanho dos elementos, tipo letras, e cada objeto que está na página. E tirando o tamanho, a cor, ele também define o posicionamento. Basicamente, vai definir como é que os elementos vão estar dispostos, se é uma questão de linha, em coluna, e, pô, e também o tamanho, né? Também define o tamanho. Já o JavaScript, que ainda não chegamos a falar, é a parte do dinamismo da página. É a parte que permite definir como é que vão funcionar as animações. Por exemplo, se vocês repararem, tem uma seta aqui a indicar para o CSS.
a fazer um movimento de pulsação. No contexto de uma página web, o JavaScript é que estaria a definir as ações, o intervalo de tempo que leva para essa seta se mexer e tudo. E vejo que alguém levantou uma mão. Isildo, por favor, fica à vontade. Passou, eu atender uma chamada, mas agora que eu voltei, eu percebi que quase que. Desculpa aí, desliga o microfone novamente. Como eu Ok. dizia, eu Uhum. saí para atender uma chamada, mas pronto. Eu tô a ver, né, que estamos a fazer quase que uma recapitulação, é isso? Sim, Já aqui, falamos. sim, aqui é uma recapitulação rápida. Ah, ok, tá. Yeah, como eu estava a dizer, o JavaScript seria mais ou menos o que definiria essa funcionalidade de pulsação. Mas pronto, voltando para o nosso tema, que é layouts avançados com CSS e Grid, CSS Grid e Flexbox. Bom, vocês devem estar se perguntando o que é CSS Grid e Flexbox e qual é a vantagem. Como eu já disse, CSS Grid e Flexbox são propriedades do CSS que permitem definir o posicionamento dos elementos na página. Ah, mais a fundo, para entender para que eles servem, vou explicar aqui de acordo com o slide. Uma tarefa muito comum do CSS é dispor os elementos na tela de uma determinada maneira. Ou seja, quando queremos colocar um elemento no meio, ou queremos definir uma div como footer ou como header, ou quando queremos ter uma sidebar, que é um menu lateral, ou um card, essas funções podem ser feitas com comandos como float, inline e também o position relative. Mas, de forma a tornar isto de uma maneira mais intuitiva, foi desenvolvido o CSS Grid e o CSS Flexbox. Bom, um exemplo de menu lateral ou sidebar é mais ou menos quando estamos utilizando o Facebook. No Facebook, se vocês repararem, quem usa Facebook no computador, né? Se vocês repararem à esquerda, temos uma sidebar ou um menu lateral, onde está algumas opções. Esse menu lateral é fixo, porque ao longo quando você maneja a página, quando estás navegando pela página, aquele conteúdo permanece aí. E o que permite tornar esse conteúdo fixo, mesmo estando naquela posição, é o CSS Grid. O CSS Grid normalmente é usado para aplicações mais fixas, enquanto que o CSS Flexbox, como o próprio nome já diz, né, para quem entende um bocadinho de inglês, Flexbox é uma caixa mais flexível. Basicamente, no CSS Grid, no CSS Flexbox, nós vamos usar um conceito aqui que é elemento pai e elemento filho. Basicamente, é como se tivesse uma caixa e dentro dessa caixa existem alguns conteúdos. É o que chamamos de container. Alguém aqui tem uma ideia do que é um container? Alguém tem uma ideia do que é um container ou nem por isso? Bom, pelo jeito ninguém tem, né? Então, basicamente, é como eu já estava a dizer. Um container, aqui em Angola nós chamamos de contentor, né? Os contentores, aquelas caixas grandes. Por exemplo, quando usa esses contentores para exportar ou importar alguma coisa, normalmente dentro desses contentores tem outras caixas ou outros containers. Então, basicamente, o contentor grande é o elemento pai e o contentor que se encontra dentro é o elemento, ou a caixa que se encontra dentro é o elemento filho. Por isso é que nós usamos essa lógica de container pai e container filho, porque permite uma melhor maleabilidade, não, uma melhor, permite, permite usar melhor os elementos, permite fazer uma melhor transformação sobre esses elementos. Mas vou avançar um bocadinho aqui para vocês entenderem de forma mais contextualizada com o slide. Bom, como eu já disse anteriormente, as formas existentes para posicionamento são display block, inline, position relative ou absoluto, float e o table. Basicamente, se alguém. Yeah, o table basicamente é uma forma muito mais utilizada antes, nos anos 2000. Na criação de páginas, normalmente usava-se a lógica de tabelas.
Se vocês repararem, as páginas antigas normalmente eram muito mais quadradas e era tudo um bocadinho mais feio, né? Pronto. Eles usavam o table. O table basicamente, yeah, define o posicionamento dos elementos na página de uma maneira mais reta na página, como se tivessem mini quadrados, e era dessa maneira que os elementos eram dispostos. E para resolver essas limitações desses modelos, foi desenvolvido o Display Grid e o Display Flex, que tornam a página mais flexível, cada um da sua maneira. Bom, até já adiantei um bocadinho, né? Mas o que é um container? Contextualizando aqui de acordo ao slide, vamos ver que um container é um elemento HTML que serve como recipiente para agrupar elementos. Funciona como uma caixa que organiza e controla o layout dos conteúdos dentro dela. É como eu já disse, tem aquela hierarquia que você, a partir do conteúdo mãe ou do elemento pai, tu pode fazer alterações no elemento filho. Esse container basicamente são as divs. Eu acredito que em HTML semântico vocês tiveram a definição de div, footer, header. Então já devem ter uma noção assim básica do que isso é. E pronto. Essa div é basicamente uma div que tem uma div dentro dela também, né? Uma caixa que tem caixas dentro dela. Pronto. No contexto do CSS Grid e Flexbox, o container desempenha um papel crucial, pois é o elemento onde as propriedades de layout são aplicadas para alinhar, distribuir e organizar os itens internos filhos. Bom, até aqui, pessoal, conseguiram pegar o fio lógico? Será que alguém tem uma dúvida? Fiquem à vontade. Ah, estou a ver aqui no chat, que eu não estava a reparar. Ok, tem, mas não pode falar. Quem pode falar pode expor a sua dúvida. Fica à vontade. Pessoal, fiquem à vontade para exporem as vossas dúvidas. Por enquanto nenhuma. Então, tá bom, vou assumir que todo mundo ou está a entender ou não pode falar, né? Tá bom, fico feliz. Vamos avançar então. Bom, o conceito de container já está. Um instante. Exato. Características de um container. Bom, como eu já disse, né? O elemento pai o container é o elemento que engloba os itens que serão organizados. E quando queremos definir um elemento como elemento pai, para usarmos o CSS Grid ou CSS Flexbox, nós usamos a propriedade display. Ou dentro desse elemento pai, no CSS já, né? Chamamos o elemento pai, ou usamos display flex para ser um flex content, flex container nesse caso, um container para flexbox, ou usamos o display grid, que torna aquele container num grid container. Bom, uma das principais funções desses modelos, né, que é o Flexbox e o CSS Grid, é o controle de organização. Porque a partir do container, controlas o comportamento e a disposição dos itens filhos, como alinhamento, tamanho e espaçamento. Alguém quer falar? Só ver que alguém quer falar. E Gildo está com o microfone ligado. Quer falar alguma coisa? Ok, acredito que não. Então vamos avançar, né, pessoal? Hum. Bom, primeiramente vou dizer aqui, temos o CSS Flexbox, né, e o CSS Grid, mas pessoalmente eu acho que o Flexbox chega a ser muito mais útil e na verdade chega a ser muito mais utilizado, porque, ok, Gil, e porque, como o próprio nome já diz, é flexível, né? O CSS Grid normalmente te limita. Vamos só recuar no exemplo que eu disse do YouTube. No YouTube, no YouTube, pelo menos no YouTube do computador, né? Aí no computador, se tu reparares no lado esquerdo, tem um menu com várias opções. No lado esquerdo, no lado direito também tem, mas no lado esquerdo, nesse exemplo. E esse menu tem meio que três barras, uma em cima da outra. Nós chamamos essa barra menu hambúrguer.
E pronto, quando clicas naquela barra, naquelas três barras, esse menu pode ou fechar ou abrir, né? Essa característica é do Flexbox. Ele permite esse dinamismo de um componente, né? E nesse caso aí foi usado a propriedade column para deixar os elementos em forma de coluna. Mas isso vamos ver mais à frente. Bom, contextualizando com slide, o Flexbox é uma ferramenta criada para facilitar layouts flexíveis e adaptáveis. Permite que os elementos filhos de um Flex Container sejam posicionados em qualquer direção e tenham dimensões ajustáveis. Pois é, fora do posicionamento, também permite alterar as dimensões, né? E é um módulo completo com propriedades aplicáveis tanto no elemento pai, que é o Flex Container, ou nos elementos filhos, que também podem ser chamados de itens flex. Bom, eu na verdade acho que, não sei se vai ser, vou tentar rabiscar, acho que fica um bocadinho melhor para entender. Acho que não sei se a figura está muito clara. Não, vou seguir a figura. Ok. Se vocês repararem aqui nessa figura, nós temos aqui em cima main size e cross size, né? Main size por cima, cross size no lado esquerdo. Isso basicamente é referente ao conceito de cruz. Ao conceito de cruz. Dentro do Flexbox tem esse conceito de cruz e tem propriedades propriamente flex duration. Flex duration são propriedades do main size. São propriedades que definem o comportamento dos elementos na horizontal. Por exemplo, por defeito, quando você coloca. Depois, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer isso no VS Code, né? Por enquanto, aqui estou a tentar contextualizar. Quando se coloca essas duas caixas que estão aqui, tem a caixa um e a caixa 2. Quando temos essas duas caixas, elas estão numa linha horizontal. Esse comportamento dessas duas caixas é basicamente definido pelo main size, né? Aqui nós temos que estar tudo direito, ou em inglês é o flex duration row. Exato. Flex duration row. E no cross size temos as propriedades como de alinhamento, como por exemplo, Align Item Center, que permite os itens ficarem no centro, no meio da página. Mas nesse caso, como não podemos ver a página completa, não posso definir com certeza nem como é que está. Mas, com o crescimento do segundo elemento, eu posso admitir que tem um Flex Grow, que é uma propriedade que permite que um dos elementos ocupe, é uma propriedade individual. Como eu já disse, nós podemos definir propriedades para o elemento pai, né? Ele faz alteração em todos os elementos, ou podemos apenas pegar um dos itens e fazer uma alteração individual. Nesse caso, foi feita uma alteração individual no segundo elemento que permitiu o crescimento para ocupar todo o restante espaço na página. Mas vamos avançar aqui, depois você vai entender melhor isso no VS Code, com certeza. Mas pronto, temos aqui algumas as propriedades para o elemento pai, né? Contextualizando, quando utilizamos o Flexbox, é importante entender quais propriedades devem ser aplicadas ao elemento pai e quais devem ser aplicadas aos elementos filhos. Temos, então, alguns elementos de propriedades principais que são declaradas no container. Display, como eu já disse anteriormente, o display vai definir o container como um flex container, com os elementos filhos organizados no contexto flex. Esse display basicamente é o botão de ligar, você perceber? No início, ele não é um flex container, mas quando coloca-se o display flex, estamos a ligar, estamos a ativar a propriedade flexbox. E essa propriedade é diretamente ativada no container. Bom, temos também o flex duration. Como eu já disse, né? O flex duration define o comportamento da página a nível horizontal, né? Temos aqui o flex duration, que por defeito é row, mas temos outras propriedades, como row reverse. Aqui em cima temos essa linha que vai da direita para a esquerda para a direita. E depois temos também o outro bloco que vai da direita para a esquerda, né? No caso, a primeira é o row e o outro é o row reverse, ou linha invertida, no caso. Também temos o flex duration column.
O Flex Duration Column, como eu disse, temos aquela estrutura de cruz. O Flex Duration define as ações na horizontal, enquanto que o Align Items define as ações na vertical, né? Mas com o Flex Duration Column, quando ativamos o Flex Duration Column, nós temos aquela inversão de posições. Aí o flex Duration é referente ao comportamento na horizontal, na vertical, desculpa, e o Align Items vai se responsabilizar pelo comportamento na horizontal. Bom, pessoal, temos aqui o Flex Wrap também. O Flex Wrap permite que, quando colocamos, temos aqui, por exemplo, três elementos. Vamos só supor que o resto não existe ainda, né? Temos três elementos. Temos três elementos e estes três primeiros, né? Eles vão ter o espaço bem suficiente para eles. Mas, quando quisermos adicionar esses outros cinco, que são bem maiores, em vez de fazer essa quebra de linha, normalmente a página HTML por defeito tenta comprimir. Ou seja, em vez desses elementos terem esse espaço, eles vão acabar ficando mais achatados para que os outros possam caber. O Flex Wrap é a propriedade que permite que eles façam a quebra de linha. Quando vai ver que o primeiro elemento está no tamanho certo, o segundo está no tamanho certo, o terceiro está no tamanho certo e o quarto também, e queremos adicionar mais um, ele vai ver que não tem tamanho suficiente, não tem espaço suficiente para ele e vai colocar na linha a seguir. Bom, por defeito, a propriedade está no no wrap, como conseguem ver aqui nesse exemplo, né? Por defeito está no no wrap. Mas, ao colocarmos flex wrap, estamos a ativar a quebra de linha, ou wrap reverse, que é a quebra de linha invertida. Mas contextualizando aqui no slide, o flex wrap, né? Todos os itens flex tentam se encaixar em uma única linha, e com esta propriedade é possível permitir que os itens quebrem para uma nova linha. Pois é, pessoal. Não sei, eu gostaria que até que alguém tenha alguma dúvida, alguma observação a fazer, fiquem à vontade, pessoal. Hum, Pessoal, das duas ou uma, ou você está entendendo lindamente, ou então ninguém está entendendo e não está conseguindo falar. Então, gostaria que dessem a vossa opinião, para mim saber como é que está a correr do vosso lado. Posso falar? Sim, sim, à vontade. Não é que estamos a entender bem, ou não estamos a entender, é que estamos a acompanhar a aula, assim que terminar, mais uma outra leitura, aí sim é que podem aparecer dúvidas. Tá bom, tá bom. Vou então aqui avançar para outro tópico, referente ainda à propriedade do elemento pai. E recuando aqui. Mas obrigado, obrigado. Bom, tem o Justify Content. O Justify Content alinha os itens ao longo do eixo principal, horizontal ou vertical. Quando ele diz horizontal ou vertical, é já referente a aquelas mudanças da nossa propriedade aqui, Flex Duration, né? Se tiver column, em vez de ser horizontal, vai ser vertical. Mas pronto, continuando, o Justify Content. Bom, essas variações tem o Flex Start, que permite que faz com que os elementos estejam no lado esquerdo, fiquem no lado esquerdo no início da página, ou Flex End, que faz com que os elementos fiquem lá na ponta, no final, no lado direito. Isso porque está na horizontal, como conseguem perceber. E temos o Center, que faz com que os elementos estejam no center. E pronto, Space Between, que como conseguem ver na figura, apresenta esse comportamento. Os elementos, alguns ficam no canto, outros no centro. Space Around, e permite também um comportamento diferente e assim por diante. Esses são os principais, pessoal. Se forem pesquisar, ainda podem encontrar outros. Né? Vamos então avançar. O Align Items. Alinha os itens ao longo do eixo transversal, perpendicular ao eixo principal. Pois é. Falando assim fica bem complicado. Mas basicamente é o que? O Align Items, o Align Items tem aquele comportamento inverso do Justify Content. Enquanto tudo horizontal,
align items, controla o comportamento na vertical. Pois é. E temos também o order. O order define a ordem de exibição dos itens no container e o seu valor padrão. Formador, Sim, senhor. não percebi no último slide. Acho que estava travar ali. Ah, ok, vou recuar. Sim, como eu disse, o align items é o inverso do justify content, né? Enquanto justify content faz as alterações, na horizontal, o align items, vou aqui avançar, o align items faz as alterações ou define o comportamento dos elementos na vertical, né? Não sei se conseguiu ficar claro, Zé. Sim, sim. Ok, obrigado, obrigado. Continuando então, o order, a propriedade de order define a ordem de exibição dos elementos do container e o valor padrão é zero. O que é que isso quer dizer? Bom, ao colocarmos o primeiro elemento, né? Quando colocamos o primeiro elemento na página, ele por defeito recebe o valor zero. O segundo vai receber o valor um, o terceiro vai receber o valor 2 e assim por diante, né? Pronto, se quisermos fazer com que o elemento um não esteja mais em primeiro, até que esse exemplo fica um pouco complicado, porque tudo é um, não sei o quê. Yeah. Mas vamos aqui para a segunda linha, por favor. Temos menos um, 2 e 5, né? Esse menos um, supondo que não é o valor, mas sim só um elemento qualquer que tem nome menos um. Por defeito, esse menos um tem valor zero, enquanto que o um tem valor um, o 2 tem valor 2 e o nosso 5 tem valor 3. Nesse caso, isso é a ordem que os elementos têm na página. Bom, quando quisermos mudar a ordem, podemos fazer o seguinte: sendo que o primeiro tem valor zero, mas eu quero que o 1 esteja antes do menos um, o que vem antes do zero? Menos um. Então, esse um vai acabar tendo o valor menos um e o menos um vai ficar em segundo. No, no VS Code vai ficar muito mais fácil, né? Acredito. Assim explicando pode baralhar um bocadinho. É inevitável, mas tenho certeza que vão entender. Bom, e se quisermos o 5 também aqui à frente, podemos colocar ainda. Temos um 1 aqui com ordem menos um. Então vamos ter um menos um, 2 e 5. Se quisermos o 5 à frente, temos que ter 5 como menos 2. Então seria o 5, o 1, menos um e 2. Mas pronto, vamos avançar aqui para não ficar muito baralhado, né? E bom, pessoal, como eu já mencionei anteriormente, também temos a propriedade Flex Grow, que controla a capacidade do item de crescer e distribuir o espaço disponível. Se todos os itens tiverem valor um, o espaço será dividido igualmente entre eles. Ok. Basicamente é o seguinte: ao usarmos o Flex Grow, supondo que já temos três elementos aqui na tela, né? Três elementos têm valor um. Esse um pode ser assim, por exemplo, 50 pixels, né? Tem 50 pixels. E a nossa página ainda tem 60 pixels a sobrar. Só exemplo, não tem assim uma noção precisa de quantos pixels é que a página vai ter. Tem 60 pixels a sobrar, né? O FlexGrow, essa propriedade permite que o espaço a sobrar seja distribuído de forma igual a esses elementos, ou não, dependendo da tua definição. Se o FlexGrow for aplicado a apenas um elemento, como na segunda linha, né? Temos aqui o 2, que é o único que cresceu. Nesse caso, aplicaram o FlexGrow apenas em um elemento, ele vai ocupando o espaço restante na página. Enquanto que, se vocês repararem, o outro o 1 no início e o 1 no final, acabam tendo um valor igual, que é bem diferente do que está em cima. Em cima teve uma distribuição homogênea, né, igual para todos, e aqui o 2 acabou se dando melhor do que os outros. E essa é a função do FlexGrow. Ele permite que os elementos ocupem o espaço restante. Align Cell. Como eu já disse do FlexGrow, tu podes fazer o FlexGrow para todos os elementos a partir do container Py, ou podes fazer o FlexGrow apenas no elemento, né? Seria algo individual. Basicamente, o Align Self é um alinhamento individual.
Nesse exemplo aqui, temos o seguinte. Os elementos todos do container Py foram definidos como align self, flex, start. Isso quer dizer que todos os elementos estariam no início da página. Mas esse elemento, o terceiro elemento, teve um align self, que permite uma definição individual, que contraria aquela definição inicial feita no container Py. Nesse caso, ele teve flex end e passa a estar aqui no final da página, no sentido vertical. Bom, mais uma coisa aqui para frisar, né, que é bastante importante. O CSS só vê a hierarquia pai-filho. Não vai aplicar as propriedades flex para elementos que não estejam diretamente relacionados. É isso aí que eu estava a dizer desde o começo. Tem que ter essa hierarquia para que haja melhor controle, né? E que haja um controle uniformizado, para não ser aquilo de ter que definir o comportamento para cada elemento de forma individual. Tem essa hierarquia. E, na verdade, só é possível usarmos o Flexbox com conceito de pai e filho. Bom, para que as propriedades funcionem nos elementos filhos, os elementos pai devem ter propriedades display flex, algo que eu também já frisei no início. E as propriedades float, clear e vertical align não têm efeito em flex items. Bom, é isso aí. Temos o conceito de, né? Temos o conceito de propriedades que são feitas no container pai e também são feitas no container filho. Mas nesse caso, o container filho não tem essas propriedades, que é o float, o clear e vertical align. E prontos, prontos. Antes de passarmos para o CSS Grid, eu gostaria que podem expor as vossas dúvidas sobre CSS Flexbox, né, pessoal? Fiquem à vontade. Pessoal, hora de tirar as dúvidas do CSS Flexbox. Uh, bom, pessoal, então vou presumir que todo mundo entendeu, né? Vamos então para o nosso VS Code, mas primeiro vamos criar aqui a página, né? Hum, né? Pode ser. Temos aqui a nossa página. And, com isso, estamos inicializando a nossa página aqui no VS Code. Primeiramente, vamos criar o arquivo CSS, desculpem, HTML, index.html e o nosso arquivo style.css. Vamos então fazer a ligação, né? Style.css. Formador, Sim, sim. o arquivo style CSS poderia também ser criado dentro do arquivo index.html. Bom, não é bem criar o arquivo style CSS dentro do arquivo HTML, mas podemos usar o CSS dentro do HTML. Seria um único arquivo, na verdade, mas seria o CSS incorporado, né? Ou seja, aqui onde temos o read, criaríamos uma tag style, e dentro dessa tag podíamos definir características como body, background color, né? Blue, vamos colocar só blue para exemplificar. Abrindo aqui com Live Server, que acredito que todo mundo tem instalado, né? Veremos aqui a nossa página com background azul, né? Mas vou apagar aqui, eu prefiro, e
é uma melhor prática usarmos CSS externo, no caso. Fica bem mais organizado. E pronto, podemos vir aqui no nosso CSS externo. Na verdade, não criei. Dentro do body, né? Vamos criar uma div container. Pronto, dentro dessa div container, podemos criar uma div caixa, caixa 1. Dentro da caixa, vamos colocar um texto. Pode ser caixa 1 também, né? Caixa 1. Só para verem mais ou menos como é que está. Tá assim, tá assim, tá simples. Bom, continuando. Temos aqui caixa 2. E dentro também caixa 2. Pessoal, vocês estão acompanhando, né? Sim, estou acompanhando. Estou acompanhando. Ok, boa, boa, boa. Hum, bom, com isso feito, podemos vir aqui e definir as características no nosso CSS. Temos aqui o container. Primeiramente, para iniciarmos o Flexbox, temos que definir display flex. Vamos, ah, vamos definir uma cor de fundo. Background color pode ser essa. Só para termos uma noção em que área que estamos a trabalhar, né? Até o momento temos isso aqui. As três caixas, ainda está tudo assim só em texto, está feio. Mas pronto, essas caixas, no caso, estão na propriedade do Flex Direction Row, como já disse. Por defeito, elas ficam de forma horizontal. E pronto. Vamos aqui construir um bocado, né? Ah, box. Colocar aqui 100 pixels. E há uma altura de 100 pixels também. 100 pixels. Justify content. Não, antes de fazer isto aqui, melhor só construir a estrutura. Um, box 1. Background power. Não sei, pode ser tipo. Deixa eu ver aqui. Uma fonte. 3, 4, 9, 8. Deve algo assim. Yeah. 2. Background color. 4. 16. E eu sei. Esse cara aqui é o azul, o vermelho. E a terceira caixa. Vamos ter aqui uma cor. Pode ser um verde. E algo assim. Seria mais ou menos 2. Pode ser. Não tenho. Bom, vamos então ver como é que ficou. Oh, parece que não. Estou a usar box. E a div que eu usei aqui é caixa, né? Pode ser ponto box. Box 1.
box 2 e box 3. Isso. Temos aqui já a diferença nas cores, né? Vou tentar aumentar o tamanho disso, não se preocupem. Para estar mais visível para vocês. E, yep. Na verdade, tinha que ter uma div box que estaria a definir as propriedades de tamanho de forma geral, para não ter tudo uma por uma. Então, vou criar primeiro aqui a box, né? E colocar esses outros elementos dentro da box. Podia ser só algo assim. Box. Prontos. Aqui, como conseguem ver, já temos aqui o tamanho que foi definido aí no CSS para div box e atuou nas três outras divs de sistema geral. Né? Vamos continuar com outras características, como acho que vou colocar aqui um gap. Tem um espaço entre essas três caixas, só para se notar mais ou menos como é que estão as coisas. Não, antes disso, podemos fazer já o seguinte. Temos aqui o nosso container, né? Está tudo em flex direction, uh, flex direction row, que é direito. Então vamos tentar mudar aqui o flex direction para column, só para verem como é que fica. Yeah, se reparem, as nossas classes agora estão na vertical. Mudaram da horizontal para vertical, graças a essa propriedade, flex direction column. Como já disse, the fatal é row, ou linha. Já temos aqui tudo alinhado, né? Também temos a row reverse, que faz o inverso. Em vez de começar aqui no início, flex start, vai colocá-las no flex end. Se alguém está a conseguir acompanhar, testar as coisas comigo, tudo certo, né? Certo, certo, certo. Boa, boa, boa. E pronto. Flex Direction, básico, deixa eu ver aqui no chat, tudo certo. Opa, obrigado. No Flex Direction, temos a definição do comportamento a nível horizontal, né? Vamos voltar aqui como estava para row mesmo, como podem ver. E fora do Flex Direction, temos o Align Items, que permite definir o comportamento a nível vertical. Colocamos ali Item Center. Na verdade, você vai pensar que está no centro, né? Porque a diva só até aqui, então, de qualquer maneira, podia estar no centro também. Mas vou tentar aqui mudar algumas coisas, como o tamanho do container mesmo, né? Só para estar mais visível. Vou deixar aqui um padding. Um, 10 pixels. Um gap, que é um espaço entre as caixas, né? De 10 pixels também. E aqui já temos essa separação entre as caixas. E o padding é um limite da caixa e a caixa, que é o elemento entre a caixa e a parte de cima, a parte de baixo. Epá, estou a me enrolar. Pronto. É um limite do elemento que está dentro do container em relação aos outros elementos. E em relação aos próprios limites da caixa. Bom, pessoal, aqui na caixa podemos definir um display flex, né? Também. Vejo que tem aqui uma pergunta no chat, achou?
Ah, ok, ok. Bom, ainda bem que estão a acompanhar. Deixa ela ver como é que está a ficar. Great, great. Está melhor do que a minha. Pronto. Continuando aqui. eh, já temos aí, né? Já só verificar as propriedades todas que nós falamos. Opa, falamos também do order. Não, mas antes disso, eu vou vos mostrar umas definições individuais, né? Temos aqui que todos os elementos estão alinhados cá em cima. Mas se eu quiser, antes disso, eu vou aumentar aqui a altura, né? Para 80%. 80% da página. Parece não ter, né? 800 pixels. Yeah. Aí ocupou mais espaço na página, né? Mas 800 pixels é muito. Pode ser 500. Aqui podemos tentar alinhar os itens por centro. E como conseguem ver, as caixas que estavam no tutorial lá em cima, agora estão aqui no centro do nosso container, né? Dessa só Align Items Center. E pronto, se quisermos colocar tanto no centro, aqui em cima, no sentido vertical, digo, né? Se quiserem colocar no centro, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal, aí podemos usar Justify Content, né? Temos aqui o Align Items, podemos usar também Justify Content para fazer alteração no sentido horizontal para Center. Boa. Agora nossas caixas estão no meio da página, literalmente. No sentido vertical, no sentido horizontal. Isso é muito útil quando queremos usar um card. E pronto, aquela barra lateral que eu já vos disse, né? E pronto, temos aqui o Center, temos também o Flex, First Biseline, Flex End. Vamos colocar o Flex End. Vamos ver que a nível horizontal a caixa fica no final, né? Ou Flex Start, como já mencionamos também anteriormente, fica aqui no início da página. E lá em cima, no Flex, no Align Items, que é a nível vertical, podemos colocar o Flex End. Ou seja, vai estar aqui no início, mas no final. No final, a nível horizontal, vertical. Espero que não tenha se baralhado. Pronto, temos aqui as nossas caixinhas no final. Mas vou deixar aqui no modo normal, né? Align Items, Flex Start, tudo no Flex Start, vai estar aqui em cima. Pronto. E temos o alinhamento individual, como eu já mencionei. Temos as caixas dentro de um container, mas podemos fazer o movimento das caixas de forma individual, né? Nesse caso, enquanto está tudo no Flex Start, no início da página, podemos fazer o seguinte: Align Items, Align Self, no caso, porque é um alinhamento ou posicionamento individual, o Align Self para o End, final da página. E temos aqui a caixa 1 a fazer esse alinhamento sozinha, né? Pronto. Isso, como está muito feio, temos aqui a caixa aqui em cima. Vou tentar melhorar também esse conteúdo caixa dentro das caixas. Deixar nossa caixa mais bonita, né? Yeah. Vamos então borda. Vamos colocar border radius, uns 15 pixels, só para deixar mais bonito. Yeah. Também está bonito. Também está bonito, mas pronto. Só para vocês lembrarem das propriedades, é isso. Mas além disso, também podemos fazer um display. Mesmo dentro dessa caixa, podemos fazer um display flex e colocar align items para o centro, né? Aqui vamos ter essa alteração. A nossa caixa, a palavra caixa que está dentro da caixa é o conteúdo. Conteúdo dentro de uma caixa que está dentro de uma outra caixa. Não sei se pegaram. São caixas dentro de um contentor. Também podemos fazer alteração dentro dessa caixa. E podemos fazer um align não, justify content
para o centro também. Aqui teremos não só a caixa no meio, no sentido horizontal, mas também no meio, no sentido vertical. E prontos. Deixar um pouco mais bonitinho, né? A font, font weight, pode ser bold. Mas isso aqui são só pormenores, pessoal, não é nada importante. Yeah. Voltando aqui ao comportamento, aqui onde eu coloquei o flex align self, né? Voltando ao comportamento que seria mais ou menos normal da nossa página, vamos tentar adicionar mais elementos. Vamos tentar adicionar mais elementos para ver como é que vai se virar. Temos aqui 3 elementos, tem muito espaço a sobrar. Vou adicionar mais elementos para depois vermos o raw. Aqui no nosso index, vamos pegar essas caixas e quadriplicar. Vamos ver aqui. Epa, quadriplicando. Eu não sei se dá para ver, mas já tá me dando a impressão de que já se comprimiram um bocado. Vou só cancelar aqui. Yeah. Se for ver que o tamanho da caixa é mais ou menos, ainda está uma metade, então com espaço para respirar. Colocando mais uma linha de caixas, mais 3 caixas, ainda tem espaço, né? Agora vamos colocar mais umas caixas. Aí já começamos a ver que as caixas estão a ficar comprimidas, estão a ficar todas apertadinhas, né? E vou colocar mais uma para estar mais evidente ainda. E pronto, as caixas já estão todas comprimidas. Como eu não quero que as caixas fiquem desse jeito, mas que fiquem no seu tamanho normal, temos a propriedade Flex Wrap para nos ajudar. Né? Eu vou deixar aqui tudo comprimido. Pronto. E dentro do nosso container, né? Podemos usar o Flex Wrap. Por defeito, como eu já vos disse, está no No Wrap. O wrap basicamente é o quê? Epá, acho que são craques no inglês, talvez tenham mais. Epá, tem mensagem aqui, né? Yeah. Eu já tinha dito que com a prática vocês vão entender melhor, né? O Flex Wrap significa basicamente transbordar. Exato. Permite uma flexibilidade que, é uma flexibilidade que os elementos transbordam das linhas, né? Por defeito está no wrap, mas a gente quer wrap, quer que eles transbordem, saiam de uma linha para outra. E é isso que acontece. Em vez de estarem todos comprimidos, eles passam para a linha seguinte. E pronto, pessoal, até aqui, como é que tá? Como é que tá? Quer engajamento, tá a entender? Ou nem por isso? Pessoal, vou ficar à espera do vosso engajamento para continuar. Tá a ficar claro, né? Opa, ainda bem, fico feliz. Vamos então continuar. Bom, pessoal, vamos tentar agora a propriedade do Flex Grow, né? A propriedade Flex Grow, que, como eu já vos disse, permite que um dos elementos ocupe o resto do. Deixa eu não verificar se falei dessa propriedade convosco. Acho que falei, né? Para não estar aqui a falar de algo que eu não expliquei. Deixa eu verificar aqui. Flex Wrap, Flexuration. Ok, falei do Flex Grow. Vamos então verificar o comportamento. Bom. Para isso temos que ter espaço. Por isso, vamos diminuir aqui o número de caixas. Apagar a caixa até aqui. Ver que ainda vai ter espaço. Já temos essa quantidade de caixas, pessoal. Ainda não é muito para fazer o Flex Grow. Vamos apagar mais algumas.
Prontos. Agora podemos vir aqui na caixa 1 e aplicar o Flex Grow. Ah, pode ser um Flex Grow de 20%. Ah, não, não, não. Acho que é o Unset. Flex Grow Unset. Aqui até muitos problemitas com Flex Grow. Mas fiquem tranquilos. Bom, pessoal, vou analisar com um pouco mais calma. Mas, ao final, vou vos relembrar dessa propriedade. Vamos então avançar um bocado. Bom, Flex Duration, falamos de tudo aqui. Temos também o Order. Order ainda não falamos, exato, ainda não falamos do Order, né? Vamos falar do Order agora. Vou aqui diminuir o número de caixas só para não fazer confusão. Se calhar também é o número de caixas atrapalhado, não sei. Vamos analisar com mais calma. Bom, temos agora três caixas. Como eu já disse anteriormente, o primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1 e o terceiro tem índice 2, né? Para isso, temos aqui os três elementos. Para mudarmos a posição, podemos vir aqui no elemento 3, a terceira caixa. Podemos mudar a order para -1. E vamos ter que a terceira caixa agora está em primeiro. Nós mudamos o índice, nesse caso. Queremos colocar a primeira caixa em último, né? Nesse caso, nós temos -1, 0 e 1. Podemos colocar aqui order 2, né? Order 2. E vamos ter isso. Regressão, regressão. É uma propriedade muito simples mesmo. É quando queremos fazer essa troca de posição entre os elementos. E, bom, vamos agora seguir para o Flex Wrap. Eu não sei, pessoal, tem mais alguma dúvida? Estamos todos juntos até agora? Não se preocupem com Flex Grow, ainda vou mencionar depois. Boa, boa, boa. Fico feliz, ainda bem que está entendendo. Né? Continuando, vamos falar agora do Flex, do CSS Grid. Mas o que é CSS Grid? Né? Bom, o CSS Grid é um recurso que nos permite definir a posição dos elementos, onde queremos que eles se situem na página, qual vai ser o tamanho deles e qual vai ser o gap, o espaçamento entre cada um deles, né? Basicamente, a lógica do CSS Grid é um bocadinho parecida com a lógica do CSS Tables, que eu mencionei anteriormente. Antes usavam layout com tabelas, as páginas. Dividiam as páginas em quadrados e era como se tivéssemos, vamos supor que a vossa tela, né? Dividida em 6 quadrados. Queremos que, vamos supor, essa lâmpada que está aqui no final. Essa lâmpada estaria no 1, 2, 3, estaria no quarto quadrado. Se quiséssemos que essa lâmpada saísse daqui, para onde está o logo da Anzilla X, nós estaríamos a colocá-la no terceiro quadrado. Era basicamente essa lógica que se usava com as tabelas. Bom, mas com CSS Grid é um bocadinho diferente. Posso chegar aqui o chat. Acho que tem. Ah, boa, boa. Alguém conseguiu fazer aqui o Flex Grow. Exato. Boa, boa, boa. Se puderes deixar aí também a sintaxe correta, é que eu estou aqui a fazer confusão na sintaxe. Agradeceria. Para tocarmos já no assunto também. Bom, mas entretanto, pessoal,
Bom, o CSS Grid é um recurso que nos permite dizer aos elementos onde queremos que eles fiquem, qual vai ser o tamanho deles, quanto de espaçamento vai existir e permite também criar gaps que serão preenchidos por nossas tags HTML. Com CSS Grid Layout, é exatamente isso que conseguimos. Imaginem comigo que um dos vossos amigos chega até vocês e diz o seguinte: preciso criar um layout com um cabeçalho, um menu lateral, o conteúdo principal e um rodapé, né? CSS Grid, você já tem a noção que no instante. Ok, agora sim. Vocês já têm noção que no HTML vocês não seguiriam essa estrutura. Para criar o cabeçalho, teriam que seguir a tag semântica header, né? Aqui o texto cabeçalho. E o menu lateral, tag semântica side, conteúdo, tag semântica main, footer, tag semântica footer. Pessoal, no final das contas, as tags semânticas são meio que umas divs já pré-definidas uma div já pré-definida do VS Code não, do HTML. Mas no final de contas, se você usar uma div e colocar o código certo, ela vai ter o comportamento de um cabeçalho. O, usar tag semântica não é algo obrigatório, é só uma questão de. É uma boa prática, né? Que permite que a pessoa que vai ler o teu código, porque nem sempre a gente vai criar código só para nós. Vamos criar códigos às vezes para outras pessoas. Vamos trabalhar com vários desenvolvedores e a pessoa que vai ler o teu código tem uma melhor compreensão. Basicamente, isso serve as tag semânticas. E pronto. Nesse exemplo aqui, né? Teríamos com o CSS feito, né? Teremos uma estrutura basicamente como essa, aplicando já o CSS. Basicamente, o grid divide uma tela em uma grade de linhas e colunas, oferecendo um conjunto de propriedades para manipular elemento das formas mais variáveis possíveis. Bom, essas são as propriedades do grid container. No final de contas, o grid não vai ter muita diferença com o Flexbox. Também tem aquele conceito do elemento pai e o elemento filho, né? E o grid container ou exato, o grid container ou elemento pai tem essas propriedades. Tem o display grid, que é a propriedade inicial, é aquele botão power para ativar ou não a propriedade. O display grid, que transforma o elemento em container grid. Grid template columns e grid template rows definem o número e o tamanho de linhas, né? E entre outras, né? Grid auto, justify items e align items, que alinham os itens horizontal e verticalmente dentro das células, justify content e align content. Este conceito de justify items, justify content, não são diferentes do Flexbox. Tem aquela lógica horizontal, vertical, dependendo da definição. Bom, aqui temos um exemplo de implementação do display grid, né? Onde cria-se um container com 6 itens e depois temos aqui o CSS. Até podemos, se calhar, fazer o mesmo exemplo, né? Temos aqui o CSS e após esse CSS, a execução será a seguinte: nós estaremos aqui a construir uma tabela. O grid, por si só, a palavra grid é referente à tabela. Eu não sou especialista em inglês, né? Só estou aqui a ter já uns palpites. Mas vou aqui pesquisar para ter mais certeza mesmo. Mas creio que grid em si quer dizer tabela, algo assim. Uh, Grid meaning. Ok. É isso. É um framework ou barras com espaço uma ao lado da outra. É basicamente isso. É basicamente isso, né? Continuando. Bom, estamos aqui no slide, né? Uma aplicação aqui do display grid que permite fazer esse alinhamento dos elementos em forma de barra. E esse código CSS, né?
Temos aqui o nosso display grid. Um item em cima do outro, perdão. E pronto. Em seguida, temos as propriedades do grid item, como grid column e grid row. Não se preocupem, pessoal. Com a explicação, né, vai ficar muito mais claro ainda com a parte do VS Code, que determinam a posição horizontal e vertical de um item grid. O grid area, que faz aquela escolha de posição individual, né? Pode ser contrária à posição definida para o resto da turma, definida para o resto dos grids, dos metais, desculpa, dos itens que estão nesse display grid, no container, no grid container. Pronto. E temos também aqui o place self, que é parecido com o align self. E temos o justify self também, né? Align self. E temos também o order. O order é a mesma coisa que no Flexbox. E pronto. Num exemplo aqui, temos a seguinte estrutura, com seis. Pessoal, vai ser muito, muito difícil para nós. Seria muito difícil com o tempo que nós temos dar aqui exemplo de todas essas propriedades. Mas no final, eu espero que vocês consigam pegar no slide, tentar uma por uma, para ver como é que é o funcionamento. Vai ser melhor para vocês. E temos aqui a aplicação dessa aplicação do Order, que é a organização, né, que já tivemos aí. Temos CSS também. E pronto, pessoal. Não é muito diferente do Flexbox. Permite simplesmente dar a posição de cada item. E também teremos aqui a fazendo CSS, né? Antes de chegar no resumo, vou dar primeiro os exemplos. Mas, pessoal, vão ter que me desculpar. Vou precisar de uns 10 ou 15 minutos no máximo. Vou deixar para analisarem também um bocadinho o que fizemos até aqui. E não vou demorar, vou sair isso daqui a nada. Daqui a nada volto.
Bom, pessoal, estou de volta. Obrigado pela paciência. Vamos então dar continuação. Vamos agora para o nosso HTML, fazer as exemplificações. Ok, vou apagar tudo que está aqui. Vou apagar só já para ficar mais claro. Bom, uma recap bem básica. Basicamente, o CSS Grid, divide a tela em uma grade de linhas e colunas, né? E dá propriedades para manipular os elementos no sentido de posicionamento, tamanho. É quase a mesma definição que os CSS, Flexbox. Só que, como eu disse no início, o Grid é muito mais